por cujo motivo te lembro que despertes, acorde para esta realidade. Despertes o dom de Deus que existe em ti. Você, como eu, temos esse dom, o dom de Deus, o dom da fé. O Espírito Santo tem colocado em você, em mim, o dom do arrependimento. Quando cometemos um erro, logo em seguida vem um arrependimento, produzido pelo Espírito Santo. E cabe você e eu, nós aproveitarmos esse dom da fé, esse dom do arrependimento, como também o dom do Espírito Santo para aqueles que já o conhecem, que já foram batizados, e valorizá-lo e adorá-lo e se sujeitar à sua direção, que é a melhor para as nossas vidas. E ele continua dizendo, pela imposição das minhas mãos. Quer dizer, nós usamos a nossa autoridade como ungidos de Deus, impondo as mãos sobre vocês, mas vocês têm que usar, despertar, aproveitar, agir o dom que Deus lhe concedeu, porque a fé sem obras é morta. O arrependimento sem o batismo nas águas, ele não lhe traz salvação. Se realmente a pessoa está arrependida, então ela se batiza nas águas, assumindo os seus erros e se livrando, sepultando o seu passado. Por isso que realizamos o batismo nas águas. Ele deixa claro, o Espírito Santo, porque Deus não nos deu espírito de temor. O espírito que Deus nos dá não é um espírito de covardia, não é um espírito de medo, de dúvida, de ansiedade, mas é um espírito de temor. Um espírito que faz você ter reverência, consideração para com Deus e para com as coisas de Deus. Você tem um temor, uma reverência para com tudo aquilo que está relacionado à fé. Porque tudo que está relacionado à fé está relacionado à sua salvação. Porque a salvação vem pela fé. E se você abre mão dessa fé temente, dessa fé que respeita a Deus e as coisas concernentes a Deus, na sua oração você é temente, você fala o que realmente você traz dentro de você e não palavras vazias. Quando você separa o seu dízimo, você o faz com temor, com santidade, com respeito, com reverência. Quando você fala de Deus para alguém, você o faz com temor, porque você não está falando de um político, de uma igreja, de uma religião. Você está falando daquele que deu a vida por você, que deu a vida por esta pessoa a quem você agora está evangelizando. E você o faz com temor, você faz com intrepidez, você faz com revolta contra o mal que está tentando matá-lo, destruí-lo, que está tentando fazê-lo inimigo de Deus, como já fez a muitos. E diz, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza. Quer dizer, seja forte, a alegria de Deus é a nossa força. Seja determinado, seja corajoso, não se acovarde diante dos desafios, diante das perseguições, diante das tentações. Não ceda, não se renda, não se venda, não olhe para trás, não seja ingrato, tentando esquecer da onde Deus lhe tirou, porque cada um sabe, nós sabemos da onde Deus nos tirou. Do inferno, da sarjeta, da lama, do pecado, da idolatria, da feitiçaria, das orgias, da incredulidade, da mentira, do egoísmo. Então que seja esse espírito com fortaleza, que você seja forte, que você faça as coisas para Deus com força, e não com blá blá blá, e não de lenga-lenga, e não empurrando com a barriga. Tenho que ir à igreja, eu vou na igreja. Tenho que orar, eu vou orar. Tenho que dizimar, então eu vou dizimar. Tenho que evangelizar, então eu vou evangelizar. Não, é um privilégio servir a Deus, é um privilégio falar com Deus vivo, é um privilégio honrá-lo, é um privilégio obedecê-lo. O que é mais fácil, obedecer ou desobedecer? O que é mais fácil, adulterar ou ser fiel? O que é mais fácil? O mais fácil é fazer sempre o certo. O diabo que tem falado que não. Mas para mim é muito mais fácil ser fiel à minha esposa do que buscar uma outra. Para mim é muito mais fácil ser verdadeiro do que mentir, porque eu não tenho que inventar, é só falar o que realmente é.
Ou não é verdade? Mas o diabo coloca na cabeça das pessoas, inclusive dentro da igreja, que não, ele é fraco, você não pode, é muito difícil. É difícil ser honesto, é difícil ser fervoroso, é difícil honrar a Deus, servir a Deus. O Senhor Jesus deixou claro na sua palavra que no mundo teremos aflições, mas você tem que acrescentar à sua fé uma virtude, e diz: o Espírito de Deus, o Espírito que Deus nos dá, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza. Não tenha medo, não tenha medo, medo do amanhã, não tenha medo de voltar à velha vida, não tenha medo de cair em tentação, não tenha medo da inveja, da praga, da crise, da recessão, não tenha medo daqueles que estão dando maus exemplos dentro e fora da igreja, não tenha medo. Não fique se comparando, olhando para ninguém, senão para o autor e consumador da sua fé, Deus, Jesus.